Para que serve a Sociedade Anônima do Futebol? Qual fim ela se destina? Qual o objetivo dos clubes que adotaram a SAF aqui no Brasil? Nós estamos falando sobre a Sociedade Anônima do Futebol. Esse é o 4º episódio da série que nós estamos gravando aqui no 3EV para explicar um pouco mais para o palmeirense, para o amante do futebol de maneira geral, como a SAF funciona aqui e quais são os modelos comparáveis da SAF no mundo, na Europa, nos Estados Unidos. Meu nome é Vicente Crício, você está no canal 3VV, roda a vinheta. Abrindo o 4º episódio da nossa série Sociedade Anônima do Futebol no Brasil, nós vamos falar de um clube que eu gosto muito e tenho muita admiração do seu modelo societário. Nós vamos falar sobre o Bayern de Munique. E por que nós vamos falar do Bayern de Munique se a gente fala aqui sobre a Sociedade Anônima do Futebol? Porque o modelo do Bayern de Munique está servindo para alguns clubes aqui no Brasil, e nós vamos falar sobre isso no final desse episódio. O modelo do Bayern de Munique está servindo como referência para alguns clubes aqui no Brasil, no caso do Fortaleza, lá do Ceará. E o modelo do Bayern, na verdade, é um modelo de clube-empresa que é mais recente e é, dentre os clubes pelo mundo, o que mais se assemelha a um clube de futebol gerido por sócios torcedores e também o de maior sucesso esportivo e financeiro. Para começar, vamos falar um pouco sobre qual é a diferença entre o Bayern Clube Social e o Bayern Futebol. O Bayern Clube Social é um clube que foi criado em 1900, foi fundado em 1900, e ele é o FC Bayern München e.V. Essas siglas são importantes para você distinguir o que significa, qual é a caracterização dessa entidade. O FC Bayern München e.V. é um clube social. Esse EV significa registrada associação desportiva registrada. Ele cuida do xadrez, do handball, do boliche, do tênis e de outros esportes ligados ao Bayern. Ele tem 300 mil sócios do FC Bayern München e.V., desse clube social. E este clube social do Bayern, ele tem uma subsidiária, ele tem uma empresa embaixo dele, que é o FC Bayern München AG, FC Bayern de Munique AG. Esse AG é uma caracterização para uma empresa limitada, uma empresa com sócios limitada, ela não é de capital aberto. O FC München AG, vamos chamar aqui de o Bayern de Munique Futebol, que pertence ao Bayern de Munique Clube Social, foi fundado em 2002. O Bayern de Munique Clube Social é o maior acionista dele, tem 75%. Os outros 25% dividem-se entre Adidas, Audi e Allianz Seguro. A Adidas, que também é patrocinadora naturalmente do uniforme, a Adidas entrou em 2002, quando foi criado esse Bayern Clube de Futebol, esse Bayern Futebol. A Adidas entrou comprando 10% na época do capital. Depois, com a vinda da Audi e depois da Allianz Seguros, esse capital foi se adaptando e hoje o Bayern tem 75% e a Adidas, Audi e a Allianz Seguro tem 8,3% cada um, que compõem 25%. O 75% aqui, ele não é à toa. A Bundesliga, o modelo da Bundesliga, que é a liga de futebol americano profissional, eles têm 3 séries, série A, B e C. Nenhum clube pode ter menos de 51% do capital social do seu clube de futebol, exceto com uma caracterização, com uma característica, que uma empresa tenha sido patrocinadora ou tenha feito a gestão, tendo colocado dinheiro dentro do clube durante 20 anos, que é o caso de um Wolfsburg, que pertence à Volkswagen, é o caso do Bayer Leverkusen, que pertence à companhia farmacêutica Bayer. Esses clubes, nós vamos falar em algum momento, quando eu falar mais do futebol alemão e da Bundesliga de maneira geral, eles têm hoje uma caracterização, uma gestão absolutamente profissional e com dono. Eles têm um dono. Um dono é o Wolfsburg, a Volkswagen, e o outro é a companhia farmacêutica. Aqui no Bayern, como a grande maioria dos clubes de futebol e clube social na Alemanha, o Bayern Clube Social tem 75% do Bayern Futebol, o que garante que este Bayern
Futebol tem a gestão feita pelos seus sócios. Como é que é a estrutura organizacional do Bayern, portanto? Vocês estão vendo um quadro na tela, onde a gente tem um board, um supervisory board, que é um conselho de diretores, um conselho de supervisão com 9 pessoas. Esse supervisory board, ele tem um presidente. Este presidente do supervisory board é o mesmo presidente do Clube Social Bayern de Munique. O Herbert Hainer, que é o atual presidente, ele foi eleito por uma assembleia de sócios, parecido com o que acontece hoje, por exemplo, no Palmeiras e em outros clubes de futebol, onde você tem o presidente sendo eleito pelos sócios. O Herbert Hainer foi eleito em 2019, foi reeleito agora em 2023, está no seu segundo mandato, portanto, e quando o presidente do clube é eleito, presidente e vice, automaticamente eles são nomeados presidentes e vice desse board, supervisory board, desse board de diretores. Esse board e esse Herbert Hainer é o presidente do Bayern Clube de Futebol e Bayern Clube Social. Esse Herbert Hainer, ele é o presidente desse board com mais 8 pessoas. São 4 cadeiras do Bayern, uma do próprio Herbert, que é o presidente do clube social, do vice-presidente. Eles têm um presidente honorário, que é indicado, que é um ex-presidente e que é indicado para fazer parte desse board. E eles têm uma 4ª cadeira, nesse momento ela é ocupada por um ex-CEO do Bayern de Munique Futebol, que é o Rummenigge. Ele tem mais 5 cadeiras. Essas outras 5 cadeiras têm uma para cada representante das instituições que são sócias, Adidas, Audi e Allianz. Tem mais uma cadeira de conselheiro para o ex-ministro da Alemanha e mais uma cadeira de conselheiro que é para o presidente da Deutsche Telekom. Esta estrutura de Supervisory Board, ela é a gestora, é a chefe, entre aspas, é quem comanda o Bayern de Munique Futebol, a estrutura organizacional do Bayern de Munique Futebol. Agora vocês estão vendo um desenho na tela que é essa estrutura do Supervisory Board e o CEO e as 8 diretorias abaixo do board. O que isso representa? Esse CEO e as 8 diretorias são absolutamente profissionais. Eles são 100% remunerados, trabalham 100% para o Bayern de Munique Futebol e comandam uma estrutura que é a estrutura do Bayern de Munique Futebol. É como se fosse o departamento de futebol de um clube colocado como uma empresa e gerida por essa estrutura. Não é só o futebol que eles cuidam do futebol e daquilo que está no entorno do futebol. O futebol profissional, eles cuidam da marca Bayern, o desenvolvimento da marca, das propriedades de marca e da venda das propriedades de marca. E eles cuidam também do Allianz Arena. Eles cuidam do estádio, da operação de jogos e as vendas de propriedades também do Allianz Arena. Como vocês podem ver nessa estrutura de 8 diretorias, você tem uma diretoria de produtos, você tem uma diretoria de finanças, você tem uma diretoria de recursos humanos, uma jurídica, uma de marketing, uma de um departamento médico, que é o Health, médico, fisiologia, a de operação e de vendas. Essa estrutura, ela cuida absolutamente, como eu falei, do futebol. E qual é a diferença entre o CEO, que faz o CEO desta estrutura, em relação, ou qual é a diferença desse papel do CEO em relação ao do presidente do board? O presidente do board, ele representa o clube, a instituição, é um representante institucional, ele guarda, ele olha, ele é o gestor de todos os esportes do Bayern. E, ao mesmo tempo, na figura de presidente do board e junto com os seus colegas de board, com mais 8 colegas, eles têm nas suas responsabilidades cuidar da gestão do futebol e do que os executivos fazem. Então, por exemplo, definir qual é a estratégia do futebol para os próximos anos, definir as metas, aprovar orçamento, cobrar do executivo que ele entregue os resultados prometidos para aquele ano, garantir com que toda a governança e os objetivos que o Bayern de Munique Futebol se propôs a fazer, que eles estejam fazendo. Eles são os supervisores, daí o nome de supervisor, eles garantem que tudo que está definido para o Bayern de Munique Futebol fazer, ele faça de maneira diligente, correta. A diferença desse papel para o papel do CEO e da sua estrutura de executivos é que eles executam. E, portanto, ele fica blindado, ele fica isolado dos temas políticos ligados ao clube social.
Enquanto também que este board, quando ele se reúne, ele não vai falar da piscina, ele não vai falar dos problemas da quadra de tênis, ele não vai falar dos problemas do prédio esportivo, da dança, do xadrez, da bocha. Ele só vai falar de futebol e só vai deliberar sobre assuntos ligados ao futebol. Esse modelo do Bayern é um modelo que eu acho muito interessante, porque além dele blindar e dar essa característica bem profissional, e na verdade todos os clubes com maior ou menor diferença na Alemanha têm um modelo parecido, mas para mim eu admiro bastante, gosto muito desse modelo pelo resultado também que ele vem gerando. O Bayern tem, vocês estão vendo aí um lema que é o Mia San Mia. O que é o Mia San Mia? Mia San Mia é uma expressão em inglês que diz somos o que somos. Somos o que somos. Esse é o lema do Bayern. E o Bayern é tudo superlativo em termos de resultados, de números. Dentro de campo, o Bayern é o atual campeão da temporada 2022-2023. Ele venceu as 11 últimas temporadas. Ele é um dodecacampeão alemão seguido, 11 vezes seguidas. Desde 2001, desde o ano 2000-2001, a temporada 2000-2001, foram 23 temporadas. O Bayern venceu 17 vezes e ainda foi vice-campeão 3 vezes. O que rivaliza com ele é o Borussia Dortmund, que ganhou 3 títulos nesse período. E depois o Werder Bremen, o Wolfsburg e o Stuttgart ganharam. O Bayern, ele tem 300 mil sócios na sua estrutura, o clube social. E além disso, o próprio Bayern tem mais 4.500 fãs-clubes. Dentro desses fãs-clubes, nós temos mais 360 mil sócios. Alguns sócios dos fã-clubes também podem ser sócios do Bayern. Mas a diferença fundamental aqui é que o sócio do Bayern, quem compra uma cota para ser sócio do Bayern, ele participa da vida política do Bayern. Ele é chamado para reuniões anuais, é uma Annual General Meeting, AGM, em que ocorre ao final do ano, quando a diretoria do Bayern, clube social, vai dar satisfação para os seus sócios, os associados. Num evento grandioso que ocorre dentro do último que ocorreu foi dentro do Audi Dome, né? Um ginásio com o name right da Audi, que é do Bayern, e onde eles discutem questões, inclusive, do time de futebol. Os sócios podem pedir a palavra, eles vão lá na tribuna e eles falam. E a diretoria, os diretores, o presidente, o vice-presidente, alguns diretores do Bayern participam e ficam lá ouvindo as cobranças e moções colocadas, e elas são votadas na hora pelos sócios. Em termos de números, são também superlativos. O Bayern teve no faturamento da temporada 2021-2022, os números da temporada de 2023 não fecharam ainda. Quando eu falo temporada 2023, estou falando de julho a junho. Julho de 2022 a junho de 2023. Não tive acesso ainda aos números. Mas de julho de 2021 a junho de 2022, eles fizeram 666 milhões de euros, 131 milhões de EBITDA. Vocês estão vendo um quadro agora mostrando a evolução do EBITDA apenas no período da pandemia, que eles tiveram uma queda do EBITDA. E são resultados, assim, fantásticos. Como eu gosto de fazer esses vídeos com um limite de 15 minutos para que a gente não fique muito cansado e vocês possam assistir e ouvir enquanto aí estão com um tempinho livre, nós vamos falar sobre o Bayern em 2 episódios. Então esta primeira parte desse episódio contou um pouco da estrutura do Bayern, dos números, como é que ele foi constituído. E no próximo episódio eu vou falar um pouco, nem tudo são flores na vida do Bayern de Munique, um pouco dessas crises, desses conflitos que existem entre os sócios e a gestão, e vou falar um pouco, até onde eu pude pesquisar, do modelo do Fortaleza, como é que o Fortaleza quer, ou qual é a intenção aparente do Fortaleza em copiar o modelo do Bayern. Então, vocês continuem conosco. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deem o like no vídeo. Se vocês estão gostando do canal, inscrevam-se no canal. Isso vai ajudar bastante a gente nas visualizações, na promoção do próprio canal 3VV. Se vocês querem mais detalhes do que eu falei aqui, entrem no www.3vv.com.br, que nós temos lá numa seção sobre Sociedade Anônima do Futebol. Todos os episódios estão colocados lá e com textos e links e mais informação, mais conteúdo para vocês poderem acompanhar melhor e terem mais detalhes, enfim, sobre o que nós estamos falando sobre a Sociedade Anônima do Futebol. Meu nome é Vicente Crício,
Eu agradeço a companhia de vocês. Saudações ao Alviverde, saudações para todos os nossos amigos. Um abraço.